Bom dia, boa tarde, boa noite. É um teste, bom tentar fazer uma gravação aqui para resolver um exercício. Como se fosse uma aula, né? Mas é resolução do exercício. Então vamos lá. Eu preciso fazer duas coisas aqui. O primeiro é enxergar a minha resposta. E a segunda coisa é conseguir escrever a resposta do jeito que o enunciado pede para a gente, tá? Então vamos lá. Ó. Ele dá aqui então para a gente uma figura e pergunta assim: quais são a direção, o sentido e o comprimento do vetor de deslocamento da translação do pentágono ABCDE a seguir? Então aí precisa dar uma traduzida nas coisas, né? Então vamos lá. Pentágono, que ele fala que ele se refere então a essa figura que está aqui embaixo. Um pentágono, a gente lembra, é uma figura que tem 5 lados. Ah, mas não são 5 lados iguais? Não, aí seria aquele pentágono regular. A gente está acostumado, tem aquela figura, tem essa carinha assim, né? Que é aquele pentágono regular clássico. Mas não é esse daqui, não. Então, a figura tem 5 lados, não é regular. Ele fala que ela faz uma translação. O que é translação? Bom, translação é você fazer literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V, ou um copy-paste. Em português, né, é copia e cola. Quer dizer, se eu fizer aqui, por exemplo, essa figurinha, ó, tentar reproduzir ela aqui do lado. Pra cá, assim. Aí esse cara vem pra cá, ela faz uma coisa mais ou menos assim, né? Quer dizer, então, o que ele faz, então, com essa figura original, que é essa ABCDE, ele faz, então, um movimento, como se ele copiasse ela, arrastasse e colasse ela aqui embaixo. Tá? Então, literalmente, aquele copia e cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu copio a imagem, eu colo ela, e aí eu, translação, é fazer isso daqui, é mover ela. Eu posso mover, por exemplo, para cá, posso mover para cá. Então ele está perguntando para a gente, né? Qual que foi esse deslocamento? Aí eu, para baixo, né? Então essa aqui é a figura original, a gente trouxe lá para baixo. Olha só que interessante. Para fazer, então, esse vetor de deslocamento, eu preciso ter uma referência. Como assim? Pegar ó, essa pontinha aqui, ó, que ele chamou de A. Eu diminui um pouco a espessura da minha caneta. Deixa assim. Eu vou pegar esse ponto de referência. Bom, para onde que ele foi? Qual foi a translação desse ponto? É uma propriedade dos sólidos. Todos os pontos vão sofrer a mesma translação. Eles vão se mexer igual, né? Se eu movimentar o meu objeto, eu não estou deformando ele. Eu não estou esticando, não estou comprimindo. Então, esse ponto aqui, ó, como referência, é o mesmo que esse cara aqui, ó. Então, ele literalmente, se eu quiser, então, desenhar o que ele fez, ele veio desse ponto para esse aqui, ó. E agora, como eu preciso falar que sentido que isso foi feito, eu coloco uma flechinha aqui, ó. Quer dizer que ele veio desse ponto para cá. E olha só que interessante, tá? Eu posso falar então que esse vetor de deslocamento, olha só, D de deslocamento, como é vetor, eu vou colocar uma flechinha em cima, só para a gente saber que é realmente uma flechinha. Ela tem então, se eu pegar esses quadradinhos como referência, ó, 2 quadradinhos apontando para baixo. Eu posso falar que esse vetor de deslocamento, usando agora o meu quadriculado como referência, são 2 quadradinhos apontados para baixo. Olha só que coisa interessante, tá? Qualquer ponto que você pegue como referência vai ter exatamente esse mesmo vetor de deslocamento. 2 quadradinhos para baixo. Ah, mentira. Não. Esse ponto C, ele está aqui embaixo. Ó. De quanto que ele andou? 2 quadradinhos para baixo. Ah, o ponto D que está aqui, ó, que é essa pontinha aqui, ó. Ó, ele tá embaixo. Ele andou de quanto? Ué, ele andou de exatamente 2 quadradinhos para baixo aqui, ó. Mas e esse ponto B? Também. Ele vem parar aqui embaixo, ó, o belinha. Ele andou exatamente 2 quadradinhos para baixo. E o ponto E? Ué, ele também. Ele saiu daqui e veio 2 quadradinhos para baixo, ó. Só que essa figura, assim, ela tá muito confusa, né? Então vamos apagar tudo aqui, ó. Eu posso, então, pegar qualquer ponto de referência. Tá, vamos pegar agora só para ser do contra, vamos fazer diferente. Vamos pegar o ponto D de referência. Então, o ponto D, ele foi, então, movido de 2 quadradinhos para baixo. Eu arrastei ele
2 quadradinhos para baixo. Mas aí, para falar bonito, eu falo que o ponto D sofreu uma translação de 2 quadradinhos apontados para baixo. A resposta está desenhada aqui, ó. Mas vamos fazer então o jeito que ele está pedindo. Vamos fazer as duas coisas. Eu quero saber qual que vai ser a direção, o sentido e o comprimento. Ué, o comprimento é o tamanho dele. Aqui eu não sei se são centímetros, se são metros, né? Não dá pra gente uma escala, quer dizer, o que significa essa distância aqui? Ah, eu não sei, é a distância de um quadrado que estou falando, né? Isso aqui pode ser, por exemplo, uma unidade. Unidade. Ou seja, eu tenho duas unidades. Duas unidades. Se tiver em centímetros, seriam 2 centímetros. Se tiver em metro, 2 metros. Se tiver em polegadas, são polegadas. Eu não sei o que é, porque ele não falou. Mas se fosse em centímetros, por exemplo, né, se cada quadradinho representar por centímetro, seria então 2 centímetros esse deslocamento. Para onde que ele está sendo feito? Qual que é a direção? A direção pode ser tanto vertical, pode ser inclinada, ou ela está bem retinha, assim, né? Quando está bem retinha, assim, a gente diz que ela está na direção aqui, ó, vertical. Eu não posso confundir com o sentido. Qual que é o sentido? Para onde que ele está apontando? Esse aqui ele aponta para baixo. E olha só, isso que está desenhado aqui, ó, em vermelho, que está desenhado aqui, ué, está falando para a gente que o deslocamento do desenho foi para qualquer ponto. Vai ser, então, 2 unidades para baixo. Ó. A flechinha diz isso para mim. Mas, falando matematiquês, sendo mais formal, eu posso falar, então, que esse vetor de deslocamento ele então, tem 2 unidades, com 2 quadradinhos, e ele está na direção vertical e para baixo. Ué, como assim? Ele poderia estar para cima, né? Não, ele está para baixo. Tá bom? Então, a primeira coisa é enxergar o que está acontecendo. Então, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Deu um copy-paste, copia e cola na minha figura. E a translação é você arrastar ela. De quanto que a gente arrastou? Bom, foi exatamente para baixo de exatamente 2 quadradinhos. Tá? Então, ó, vetorialmente falando, essa é uma resposta. Respondendo do jeito que ele pediu aqui, ó, a gente então identifica o comprimento, que é o módulo, né? Eu falo que é o tamanho do vetor, e é isso mesmo. A direção é vertical e o sentido está apontando para baixo, tá bom? Vou encerrar essa gravação aqui, vamos ver se deu certo. Até mais, valeu!